A gente continua aprofundando esse assunto aqui para entender o efeito da crise no país vizinho. A gente conversa agora com o professor de Economia Internacional do INSPER e estrategista-chefe da Voiter, Roberto Dumas. Professor, muito boa tarde, muito bem-vindo aqui à CNN. Antes de falar um pouquinho sobre traçar um paralelo entre Brasil e Argentina, gostaria de falar do caso isolado da Argentina. O senhor conseguiria pontuar, não em poucas palavras, quais os problemas mais significantes agora, mais significativos da Argentina para a gente ter essa multidão na rua? Vimos ali MST, Movimento dos Sem Trabalho. Veja, boa tarde. Se a gente começar a pensar no que aconteceu na Argentina, primeiro a gente poderia dizer que 40% da população está abaixo do nível da pobreza. Segundo, que a inflação já está batendo quase 70%. E que quando Martín Guzmán, que era o antigo presidente, o antigo ministro da Fazenda, renunciou ao cargo e entrou a Silvina Batakis, existia aí uma expectativa de que novas emissões monetárias e novo congelamento de preço iriam acontecer. Por que esse novo congelamento de preço? Porque ela é uma aliada da Cristina Kirchner. E a Cristina Kirchner sempre defendeu cada vez mais emissão monetária e, eventualmente, tabelamento de preços. E um dos riscos maiores disso daí, que acabaram de colocar aqui, é porque eles estão aumentando o preço todos os dias, é porque não sabem se, eventualmente, a nova ministra, a Batakis, vai colocar um congelamento de preços. Então, se colocar um congelamento de preço, o que os argentinos devem estar pensando? Pelo menos o meu preço vai estar congelado num nível acima do que eu imaginava. E isso causa uma bruta tensão social, não só dela, mas também do setor agropecuário, porque o governo de Alberto Fernandes, ele está colocando justamente impostos para a exportação de grãos, que é para atender a população local. Ou seja, é uma situação complicada. Então, resumindo para você, é a queda da renda da população argentina, maior inflação, maior taxa de juros, depreciação cambial, ou seja, os argentinos estão desistindo do peso e cada vez mais buscando refúgio no dólar paralelo na Rua Florida. Professor, também é necessário colocar em perspectiva a crise argentina, né? Não é só a conjuntura que leva a este cenário que o senhor tão bem relatou de momento, difícil, evidentemente, né? É um país que já vive em crise há muito tempo, a economia dolarizada também, além dos desentendimentos políticos. E agora mais ainda do presidente com a vice, né? Nessa visão de como solucionar a política e a economia no curto prazo. A minha pergunta é a seguinte: a Argentina é um parceiro comercial do Brasil. Para o Brasil é bom que haja saúde financeira e econômica na Argentina, porque eles compram produtos nossos, nós compramos deles, mas eles também fazem parte da nossa balança comercial. O senhor vislumbra, o senhor vê alguma solução de curto prazo, em 2, 3 anos, para essa crise argentina na economia? Veja, ver uma solução, nós vimos uma solução quando entrou Maurício Macri. Mas no final das contas ele pareceu que era um liberal, mas no final das contas ele fez a mesma coisa com o estadista. Ele congelou preços. Quando entrou Alberto Fernandes, nós não estávamos vendo nenhuma solução. Vamos ver agora o que o próximo presidente vai fazer. Mas se ele continuar peronista, dificilmente sairíamos da crise. Agora, o que impacta o Brasil? O Brasil, felizmente, não está tão conectado com a Argentina como era no passado. Isso eu digo macroeconomicamente. Mas alguns setores devem sofrer. Principalmente o setor automobilístico de autopeças, que é o nosso primeiro, segundo principal mercado importador, que é a Argentina, e o setor calçadista. O setor calçadista, nada, já foram 75 milhões de dólares que nós importamos de janeiro para maio. Parece pouco, é pouco, quando a gente está falando da nossa balança comercial. Mas se eu falo de setores, isso acaba prejudicando. O setor calçadista, antes da Batakis, Silvina Batakis assumir o Ministério da Economia, foi colocado que toda a importação de sapatos provenientes, principalmente do Brasil, de forma, o principal fornecedor é o Brasil, teria um prazo de pagamento de 180 dias. Isso se a nova ministra não colocar novas restrições à saída de capital. Então, não diria que o Brasil poderá sofrer macroeconomicamente, mas alguns segmentos econômicos
que não poderiam ter um impacto tão grande, graças que eu não tenho tanta relação com a Argentina assim, é meu quarto principal parceiro, primeiro China, segundo Estados Unidos, terceiro União Europeia, quarto Argentina. Agora, o setor de autopeças, carros, automobilístico e setor de calçados, esses certamente devem sofrer um pouquinho mais. Professor, o senhor fez uma crítica aberta agora ao Maurício Macri por ter tido uma postura não liberal quando esteve à frente do país. Eu lhe pergunto sobre soluções, então, sobre o seu ponto de vista. Obviamente, sempre tem quem discorde de nós, mas sobre o seu ponto de vista, qual seria a solução? É incorreto dizer, me perdoe se estiver falando uma besteira, que os pontos que o senhor levantou aí me parecem muito com o que nós vivemos aqui no Brasil antes do Plano Real. Me diga quais seriam as soluções, então, agora para a Argentina, sob o seu ponto de vista. Você colocou num ponto absolutamente peculiar. Eles estão vivendo exatamente o que nós vivemos antes do Plano Real. Ou seja, a emissão da base monetária em 12 meses foi de 45%. Você emite moeda para dar mais acesso a programas sociais. Só que esse programa social que você está dando acesso, ele perde o valor de compra por causa da inflação subproduto da emissão monetária. Então não adianta você dar dinheiro com uma mão e tirar da outra. O que pode acontecer? A Argentina está próxima de uma patologia, ou seja, não adianta usar muito mais taxa de juros para controlar. Ou seja, se uma inflação bater 70% e depois de 70% ela pode ir para 80%, 90%, já fica inócuo você subir a taxa de juros para 120%. Já fica mais complicado. Então, provavelmente, a Argentina vai ter que ter um plano heterodoxo, mudando a moeda dela, como nós fizemos com o Plano Real. Ou seja, fazer uma âncora cambial para endereçar o problema da inflação e depois, com o tempo, não uma âncora cambial irreversível, como o Domingo Cavallo fez em 1991 com o presidente Menem, mas alguma coisa próxima do Plano Real com a ORV. Essa seria a única saída, por enquanto. Se não tende a piorar, provavelmente eles devem acompanhar, como aconteceu no Equador, uma dolarização da economia, porque as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Você não trata uma patologia dessa maneira com apenas um antipirético, é uma coisa um pouquinho mais complicada. Você precisa de uma intervenção cirúrgica. Professor, vamos imaginar... Desculpa, Sidney, eu só queria complementar algo que eu acho importante. Professor, ninguém faz um plano heterodoxo, como o senhor chamou, desse tipo, tendo um enfraquecimento político. E a Argentina está vivendo um momento político conturbado. Como é que se daria isso? Isso, então, provavelmente eles vão continuar empurrando com a barriga, fazendo aquilo que eles sempre fizeram de uma forma errada, como a gente sempre fala. Eles não aprenderam nada e não esqueceram nada. Eles continuam fazendo as mesmas coisas. Provavelmente, se o preço bater 70%, 80%, mais uma tabela de congelamento de preços viria. Porque, como eu disse, a Silvina, ninguém está enaltecendo o antigo ministro da Economia, Martín Guzmán. Mas se você entrar no Twitter e ver o que a Silvina Batakis falava, ela sempre defendeu a emissão monetária e que déficit fiscal não era um problema. Então, respondendo direto à sua pergunta, o que eu esperaria? O mais do mesmo, mais possibilidades de congelamento de cesta básica e mais restrição à movimentação de capitais. Ou seja, mais coisas erradas ainda até o próximo presidente assumir, dado que uma nova moeda agora, provavelmente com a falta de cacife político que Alberto Fernandes goza e essa rusga entre Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, não daria certo. Teria que ser com um novo governo, e aí sim, talvez as expectativas inflacionárias com um novo governo que prometesse ter uma retidão fiscal e não emitir moeda para levianamente achar que está ajudando a população, talvez as expectativas inflacionárias pudessem melhorar e parar de emitir moeda achando que isso vai dar certo. Isso já foi tentado na década de 70, na década de 80 e na década de 90 e não deu certo. E agora acham que vai dar certo. É difícil, né? Professor, muito rapidamente, só dando sequência ao que a minha colega acabou de perguntar, a Luciana Barreto, o senhor diria que essa rixa ou essas rusgas, elas já podem trazer fissuras no Congresso?
Eu acho que as fissuras no Congresso já existem. A Cristina Kirchner está cada vez mais com uma popularidade, não a popularidade, mas Alberto Fernandes está cada vez mais isolado. Então, o peronismo radical ganha força no Congresso. Peronismo radical, como dizer, acabaram de colocar aí, ou seja, eles pedem cada vez mais ajuda social. Ora, ajuda social, se você está em déficit, significa que você vai ter que emitir moeda. Se você vai ter que emitir moeda, continuamos no mesmo esquema. É óbvio, quer dizer, óbvio, não dá para saber o futuro, mas é muito provável que o governo vai dar mais ajuda social com mais emissão monetária. E essa rusga entre os dois, principalmente no Congresso, eles acabam descobrindo o quê? Que um fica batendo cabeça em relação ao outro e não vai ter nenhum plano milagroso, ou pelo menos bem estruturado, heterodoxo, que busque realmente endereçar o problema. Vão empurrar com a barriga até o próximo presidente, até as próximas eleições, piorando o cenário que já está caótico. Nós conversamos com o Roberto Dumas, que é professor do INSP e estrategista-chefe da Voiter. Muito obrigada, professor. Muito obrigado, boa tarde.